Oi, gente, boa noite. Faz tempo que eu não venho aqui para fazer uma leitura do Freud, para deixar um trechinho, de leitura do Freud. E hoje, para encerrar essa quinta-feira de trabalho, eu decidi fazer uma leitura de um trechinho de um texto que é muito caro para mim, que é uma carta, e aí também já tem um significado importante, que é uma carta. Freud, como vocês sabem, ele escreveu inúmeras cartas, ele tem uma vastidão de cartas na sua obra, e essa carta foi escrita em 1936 e ela é endereçada a um escritor e amigo, Romain Rolland, e ela tem o título de Um Distúrbio de Memória na Acrópole. E essa carta foi escrita 30 anos após uma experiência vivida por Freud. E ela tem uma importância muito grande no meu percurso na psicanálise e na minha formação como psicanalista, porque ela marca o meu encontro com a psicanálise. Foi a partir da leitura dessa carta, ainda na graduação de psicologia, quando eu estava escrevendo o meu trabalho, começando a escrever o meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela minha querida professora Elinice Fávero, lá em Juiz de Fora. E eu fui trabalhar uma questão em torno do pai, da função paterna. E eu me deparei com esse texto, esse texto intitulado Um Distúrbio de Memória na Acrópole. E esse texto mudou a minha relação com a psicanálise. Foi a partir da leitura dele, eu tive encontros com vários psicanalistas que foram meus mestres no meu percurso, nesse início do meu percurso pela psicanálise, mas foi esse texto, foi um encontro com o texto do Freud, com essa carta, com uma carta que me levou pelo caminho da psicanálise. Eu vou fazer a leitura de alguns trechinhos, de dois trechinhos, na verdade, da introdução dessa carta e de dois trechinhos dessa carta. É um texto um pouquinho longo, e por isso não é possível ficar um texto longo para fazer a leitura aqui, mas eu vou ler dois trechinhos, a introdução e dois trechinhos dessa carta. Freud inicia assim: caro amigo, solicitado a contribuir com algum escrito para a comemoração dos seus 70 anos, esforcei-me bastante por encontrar algo que fosse digno do senhor, em alguma medida, que pudesse expressar minha admiração por seu amor à verdade, pela coragem em suas crenças, pela afeição e solicitude que tem pela humanidade, ou que testemunhasse a gratidão pelo escritor que me proporcionou tanto prazer e elevação. Mas foi em vão. Sou 10 anos mais velho que o senhor. Minha capacidade de produzir se esgotou. O que, afinal, lhe posso oferecer é a dádiva de alguém empobrecido que já conheceu dias melhores. Como o senhor sabe, meu trabalho científico teve por meta esclarecer fenômenos insólitos, anormais, patológicos da psique, isso é, fazê-los remontar às forças psíquicas que por trás deles atuam e mostram os mecanismos ali em ação. Procurei fazer isso primeiramente em minha própria pessoa, depois em outros indivíduos e, enfim, numa ousada extrapolação no gênero humano como um todo. Um fenômeno desse tipo, que vivenciei uma geração atrás, em 1904, e jamais pude compreender, tornou a aparecer em minha lembrança nos últimos anos. Inicialmente, não soube porquê. Afinal, me decidi a analisar essa pequena vivência e agora lhe comunico o resultado desse estudo. Nisso, devo lhe pedir que dispense a certos dados da minha vida pessoal mais atenção do que eles normalmente mereceriam. E vou ler um trechinho da carta. Constatar um fenômeno leva naturalmente a perguntar sobre a sua causa. Uma incredulidade assim é evidentemente uma tentativa de rejeitar uma parcela da realidade, mas há algo de estranho nisso. Não nos surpreenderíamos em absoluto
se essa tentativa fosse dirigida a uma parcela da realidade que ameaçasse com desprazer. Nosso mecanismo psíquico está, digamos, regulado para isso. Mas por que tal incredulidade em relação a algo que, pelo contrário, promete um enorme prazer? Uma conduta realmente paradoxal. Mas me recordo que já lidei antes com um caso de pessoas que, como formulei então, fracassam no triunfo. Normalmente se fracassa com a frustração, a não realização de uma necessidade ou desejo. Mas nessas pessoas dá-se o contrário. Adoecem, até mesmo sucumbem pelo fato de lhes ter sido realizado um desejo extremamente forte. Mas o contraste entre as duas situações não é tão grande como parece de início. No caso paradoxal, ocorre simplesmente que uma frustração interna toma o lugar da externa. O indivíduo não se permite a felicidade. A frustração interna ordena que ele se apegue à externa. Mas por quê? Porque essa é a resposta numa série de casos. Ele não pode esperar algo tão bom do destino. Ou seja, novamente, o too good to be true, a manifestação de um pessimismo do qual muitos de nós parecem abrigar uma boa porção. Em outros casos, assim como nas pessoas que fracassam ao triunfar, há um sentimento de culpa ou de inferioridade que pode ser traduzido dessa forma. Não sou digno dessa felicidade, não a mereço. Mas esses dois motivos são, no fundo, o mesmo. Um é apenas a projeção do outro, pois como há muito se sabe, o destino, do qual se espera um tratamento tão ruim, é uma materialização de nossa consciência, do rigoroso super-eu dentro de nós, no qual sedimentou-se a instância punitiva de nossa infância. E um último trechinho, lá no finzinho do texto, onde o Freud diz assim, para encerrar o texto, mas aqui deparamos com a solução para o pequeno problema de por que já... Errei aqui, gente, não era esse trecho. Deve ser que um sentimento de culpa se acha ligado à satisfação de haver ido tão longe. Há algo errado nisso, algo proibido desde sempre. Tem relação com a crítica da criança ao pai, com o menosprezo que toma o lugar da superestimação infantil inicial de sua pessoa. É como se o essencial no êxito fosse chegar mais longe que o pai e querer superá-lo ainda fosse interditado. Esse trecho, né, do Freud, esse texto, né, esse texto carta, essa carta do Freud, ela tem uma importância muito grande na obra, né? Freud, quando escreve essa carta, ele já está doente, já no fim da vida, né? E ele já ainda assim produzindo, né? E trazendo, né, algo tão brilhante, né? Uma elaboração de uma lembrança que foi vivenciada 30 anos antes dessa escrita. E ele ainda, né, apesar de dizer aqui na introdução, né, que ele já não tinha muito o que oferecer e estava ali, né, empobrecido, que já havia conhecido, né, dias melhores, apesar da doença e da velhice, do fim da vida, Freud ainda estava em plena produção. E esse texto, ele está aqui nesse volume do Freud, onde tem também o mal-estar na civilização, o texto Por que a Guerra, e tem essa brilhante carta que marca o meu encontro com a psicanálise, um distúrbio de memória na Acrópole.